Podcast. Salve, salve, galera. Boa noite. Começando então aqui mais uma live ou um podcast, depende de onde você está acompanhando a gente. Hoje a gente vai bater um papo muito incrível com a Laina Crisóstomo. Ela é fundadora da ONG Tamo Juntas, que atua na proteção de mulheres contra a violência doméstica. É sapatão, é mulher negra, é baiana e mais um monte de coisas que a gente vai então começar agora o papo para vocês acompanharem. Essa live começa então uma comemoração, né? Que a gente está no mês da visibilidade lésbica e há poucos dias a gente completou 14 anos da Lei Maria da Penha. Então, bora começar esse papo. Já vou pedir então para ela, já vou dar a palavra a ela para ela se apresentar, né? Acho que melhor do que eu, você pode se apresentar melhor e aí a gente conta para que a gente veio fazer essa conversa. Então, primeiro agradecer, né, enfim, a oportunidade muito bacana num mês como esse, né, da gente estar dialogando sobre essa temática. Eu sou Laina Crisóstomo, sou advogada feminista, eu gosto sempre de me colocar como advogada feminista, porque foi uma escolha que eu fiz, né, dentro da advocacia, de atuar para mulheres, né, especialmente mulheres em situação de violência, mas, enfim, faço advocacia social, né, de combate ao racismo, combate à LGBTfobia, combate à intolerância religiosa. Essa foi uma escolha que eu trilhei na minha vida, a partir da minha experiência, né. Eu sou uma mulher negra, sou uma mulher lésbica, sou uma mulher de candomblé, sou mãe, sou antiproibicionista, sou uma mulher gorda, enfim, carrego todas essas vulnerabilidades e isso me faz também estar na luta contra essas opressões. Enfim, e atualmente presido, né, a Tamo Juntas, que é uma organização que atende mulheres em situação de violência, que nasceu em Salvador e que hoje está em 19 estados do Brasil, fazendo atendimento gratuito, voluntário e feminista, né, que eu acho que é o mais importante. Eu queria então que a gente já começasse a falar um pouquinho sobre o Tamo Juntas, né? Como que foi o insight para poder criar, então, e como que é a atuação de vocês, para quem não conhece? Sim. Então, é muito louco porque a Tamo Juntas, eu já era advogada, né, advogada social, já atuava nessa área como advogada social, atuava muito nessa perspectiva, né, da violação de direitos humanos, atuava em alguns casos de violência contra a mulher, mas não era uma atuação exclusiva nisso, né? Então, quando eu começo a fazer... quando eu vejo um post nesse período, isso é abril de 2016, né? Eu vejo um post de uma companheira chamada Suede Quintê, que é uma jornalista, né, que se autodeclara jornalista griot. Ela faz uma postagem e se disponibilizando para ajudar mulheres, né, de diversas formas. Posso te ensinar a nadar, posso te ensinar a andar de bicicleta, são as várias, né, possibilidades. Uma delas é posso trançar seu cabelo. E aí eu vou, né, na casa de Suede, tranço meu cabelo e saio de lá decidida a fazer um post me disponibilizando para ser advogada voluntária de uma mulher por mês que estivesse passando por uma situação de violência. Eu faço essa postagem e aí é muito louco, porque da casa dela para minha casa é muito perto, e nesse caminho, né, eu recebo várias mensagens de pedido de ajuda. Isso é uma sexta-feira, eu passo o final de semana inteiro respondendo mensagem, e aí é muito louco porque minha pretensão era, de fato, atender uma mulher por mês. Mas nesse período eu já era feminista, né? Então não dá para a gente achar que não existe essa lacuna, né? Que não existe esse espaço onde as mulheres precisem, né, fazer esse acolhimento diferenciado sem julgamento. E é a partir desse post que eu conheço outras duas advogadas, né, que têm essa mesma pegada, que têm esse mesmo sonho, Carol e Aline Nascimento. E aí, em maio de 2016, a gente cria a fanpage da Tamo Juntas. Mas a ideia inicial era sermos advogadas que atendem mulheres em situação de violência em Salvador. A gente não tinha pretensão de ser algo, enfim, maior. E aí, enfim, a gente tem o caso, né, assustador do estupro coletivo da menina do Rio de Janeiro, né, enfim, que é avassalador aquele caso, né, de 16 anos, né, que é estuprada por 33 caras, e é muito louco porque é um processo de muitas violências, né, ela sofre violência institucional, né, o vídeo, né, dela sendo estuprada é divulgado em redes sociais, então tem todo um processo, né, ali a Tamo Juntas ganha muita repercussão, a Tamo Juntas não acompanhava o caso, mas a gente faz uma postagem, eu acho que naquele momento o movimento feminista, enfim, nunca parou, mas foi muito potente, foi muito necessário naquele momento para derrubar, né, o delegado do caso na época. Então, a Tamo Juntas ganha uma repercussão muito grande naquele momento, e aí a gente passa a ter muito mais seguidoras e seguidores, né? A gente passa de 5 mil curtidas na página da gente para 65 mil curtidas, então é muito louco, né, esse processo, né? E nesse processo a gente entende a importância de ampliar o nosso atendimento para outros estados. E, para além disso, ampliar também a atuação na perspectiva multidisciplinar. Então, hoje, a Tamo Juntas é uma organização que não é só jurídica, ela é multidisciplinar. A gente tem assistentes sociais, a gente tem psicólogas, em alguns estados a gente tem dentista, tem médica. A ideia é que cada vez mais a gente amplie nossa atuação para que a gente consiga entender essa mulher
como um sujeito que sofre violência de forma, enfim, né, diversa. Então, ela precisa de um acolhimento também integral nesse sentido, sabe? Então, é mais ou menos isso, assim. E toda a nossa atuação ela é gratuita e voluntária. Acho que é isso. Quando a gente fala de minorias por direitos, né, mulheres, LGBTs, população negra e indígena, acho que nada está desassociado, né? Sempre quando tem alguma violência física, tem que ter uma parte psicológica, uma parte assistencial, porque são múltiplas violências que acontecem com esses corpos. Não, sem sombra de dúvidas. Não dá para dar conta, né? Só no jurídico. Não dá. E como que você sente que o feminismo atuou na criação do Tamo Juntas, né? Conta um pouquinho por que você diz, então, que você é advogada feminista, por que as duas palavras sempre estão juntinhas? Não, tem gente que bota advogada, vírgula, feminista, né? Eu digo, não, gente, tira a vírgula, porque é advogada feminista. É como as pessoas dizem, né? Eu sou advogado criminalista, eu sou advogado familista, né? Eu sou advogada feminista. Não, e essa atuação faz com que a gente acompanhe várias coisas, né? A gente atua na esfera civil, na esfera do criminal, enfim, na esfera de família e tal, até júri. Mas a ideia da advocacia feminista é uma advocacia popular, né, que acolhe essa mulher de uma forma a pensar nessa mulher como alguém que precisa conhecer seu direito, sabe? Eu gosto de dizer que o direito é algo que é muito inacessível às pessoas. Eu acho que isso é muito violento. E enfim, eu sou a pessoa que eu tenho um verdadeiro pavor de juridicarizar as coisas, sabe? As pessoas, quando falam o juridiquês, ou falam em latim. Eu tinha um professor que era muito assustador, que ele ensinava palavras em latim para a gente botar na petição. Eu dizia, a gente precisa fazer com que as pessoas entendam o que está sendo pedido. Então, acho que a ideia do direito é essa boçalidade, né? O direito é boçal, está acima de tudo, de todos. Então, esse processo de estar acima faz com que as pessoas se sintam distantes e que não consigam, de fato, acessar a justiça, né? Porque o acesso à justiça também é um direito, uma garantia, né, constitucional. Então, a ideia da advocacia feminista é uma advocacia que pensa na perspectiva popular, né? Ou seja, descomplicada, acessível. Ela também é uma perspectiva coletiva, né? Que a gente luta por muitas mulheres, e a luta dessas muitas mulheres também vem associada com as mulheres que vieram antes de nós. Então, não dá para a gente fazer uma luta na advocacia feminista sem lembrar de todas as mulheres que conquistaram legislações. Eu não participei do processo da conquista da Lei Maria da Penha, mas eu entendo a importância dessa lei e eu usufruo dessa lei, né, quando eu faço esse enfrentamento. Mas, para além disso, essa atuação ela precisa ser focada na luta por direitos humanos e numa perspectiva anticapitalista. Então, a ideia da advocacia feminista é muito nesse sentido, sabe? De não excluir, né? De acolher, ela precisa ser interseccional. E, para além disso, a gente precisa entender que o direito, né, quando a gente fala de advocacia feminista, é para dizer que o direito não consegue dar conta só. A advocacia feminista precisa ter responsabilidade de entender que essa mulher precisa de um acompanhamento também diverso. Então, quando eu me declaro advogada feminista, é muito nesse sentido, assim, é para demarcar esse lugar, sabe, de alguém que acredita que só se constroem as coisas se for de forma coletiva, né, de forma popular, enfim, nessa perspectiva interseccional. Acho que é isso. Sem dúvida. E a Maria da Penha completou 12 anos, né, essa semana. Então, também acho que a nossa conversa também vai girar muito em torno dessa comemoração. Qual que é a importância dessa lei, né? Eu acho que essa lei, assim, é uma lei que ela é eficaz, a gente percebe, assim, que ela acolhe muitas pessoas, mas também tem muitas falhas. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, né? Depois de tantos anos de Maria da Penha, como que a gente enxerga essa legislação? Sim, a Lei Maria da Penha, a conquista da lei, ela já nasce numa perspectiva que não foi gratuita, né? Não foi nada de graça, não foi um presente que o Estado brasileiro deu, né? Para as mulheres, né? Na verdade, a Lei Maria da Penha, ela vem numa perspectiva, inclusive, de uma denúncia contra o Brasil, né? O Brasil é condenado e obrigado a criar uma legislação específica de enfrentamento à violência contra a mulher. Eu acho que o caminho do nascimento da lei já mostra a falta de compromisso do Estado brasileiro em fazer o enfrentamento à violência contra a mulher. Então, precisou que houvesse uma condenação do Brasil para que a gente tivesse essa legislação. Eu acho que a Lei Maria da Penha é uma lei muito, muito potente, né? Enfim, quando a lei é promulgada em 2006, o processo dessa promulgação, ela se dá, e a construção dessa lei, ela se dá de forma coletiva, né? Existem várias audiências públicas que são feitas no Brasil para que seja construída essa lei de forma mais ampla possível. Mas a lei, muita gente acha que a lei tem 7 artigos, né? A lei tem mais de 40 artigos. É porque os 7 primeiros são os 7 primeiros que falam dos tipos de violência. Então, as pessoas param ali, né?
E aí param ali, pronto, e não conseguem visualizar mais nada. Então é muito louco, porque o restante da lei vai falar sobre educação, sobre a importância de fazer uma política de educação e de fortalecimento nas escolas para dialogar sobre o combate ao machismo e ao enfrentamento à violência contra a mulher. Não dá para a gente achar que a gente vai criminalizar, que a gente vai punir, que a gente vai achar que com essa perspectiva da justiça criminal a gente vai conseguir dar conta. Porque o racismo, o machismo, a LGBTfobia são estruturantes. E se são problemas estruturais, a gente precisa mexer nas estruturas. E não dá para a gente achar que a gente muda a lei e mudou a cabeça das pessoas. Pronto, ó, o juiz hoje acordou sabendo que a lei é outra e pronto, ele decidiu o que ele vai fazer. Não é assim. E é importante a gente lembrar que antes que a Lei Maria da Penha fosse promulgada, né, antes de 2006, a lei que era utilizada para resolver conflitos, né, matrimoniais, conflitos das relações conjugais, era a legislação de juizado especial. Então, uma mulher, por exemplo, que era agredida pelo marido, ela ia prestar uma queixa e tinha uma audiência no juizado. A audiência do juizado, o juiz dizia para o marido para dar flores para ela e levar ela para jantar. Só que esse mesmo juiz, ele continua no Poder Judiciário. E como é que eu digo para ele, ó, então, repare, nego, mudou tudo. Mudou tudo. Se ele não tiver interesse, a cabeça dele não vai mudar. Não dá para a gente achar que a construção de novas legislações vão mudar pensamento e práticas. A gente vive num Estado que ainda é colonial. Então, não dá para a gente achar que nesse Estado colonial, aonde quem está no judiciário tem sobrenomes, né? São aqueles sobrenomes ainda coloniais, são os mesmos detentores da terra, do poder, né? É o pai que é procurador, que tem uma filha procuradora, que tem um neto procurador, é um pai que é juiz, que virou desembargador e agora a filha é não sei o quê. Então, é um processo muito violento no direito, né? Então, não dá para a gente achar que a gente vai mudar o pensamento das pessoas. Eu gosto de dizer que a lei é muito importante, mas o mais potente da Lei Maria da Penha é que ela, primeiro, se tornou acessível, né? As pessoas conhecem a lei. Você vai chegar em qualquer lugar do Brasil e você vai saber que as pessoas sabem que existe uma lei. Elas podem falar o nome da lei errado, elas podem não saber o número da lei, mas elas sabem que tem uma lei que protege mulheres dos maridos que batem. Isso é importante, porque a lei virou quadrinho, né? Enfim, foi traduzida para algumas línguas, né, indígenas. Então, esse processo foi muito potente. Mas, ao mesmo tempo, não adianta a gente ter um processo de muita publicização se a gente não tem efetividade na perspectiva orçamentária, sabe, Caio? Eu acho que essa é a grande dificuldade, assim. Quando você tem uma lei, você precisa adotar orçamento. Se não existe vontade política de fazer enfrentamento à violência contra a mulher, a lei é papel. E a lei vai ser papel porque, se não tem investimento, né? Se não tem dinheiro para construir mais delegacia da mulher, não vai existir delegacia da mulher. Se não tem dinheiro para poder criar novos centros de referência de acompanhamento, né, e de acolhimento das mulheres, não vai ter mais casa-abrigo, mais casa da mulher brasileira. E isso depende muito da vontade política, né? Eu acho que a gente tem conseguido avançar muito, e a Lei Maria da Penha é de uma potência incrível, tanto que a Lei Maria da Penha é a terceira melhor lei do mundo. Ela foi colocada como a terceira melhor lei do mundo. E ela é utilizada como modelo para vários outros países que ainda não têm legislação específica para enfrentamento à violência contra a mulher, como uma lei exemplo. Então, é uma potência incrível, justamente porque a lei fala do acompanhamento multidisciplinar para as mulheres, da formação especializada da segurança pública, fala sobre a perspectiva dos homens agressores, mas, ao mesmo tempo, se não tiver vontade política e dotação orçamentária, não vai ter transformação real. Então, a lei é muito potente, eu acho que a lei é uma conquista do movimento de mulheres, sabe? Sem sombra de dúvidas. Mas eu acho que existe um problema muito grande, que é a gente tem uma lei muito boa, mas existem poucos políticos, né, e pessoas na política que têm, de fato, compromisso com a causa. Então, eu acho que a gente ainda tem algumas pessoas que estão ali fazendo fronte, né, fazendo enfrentamento, mostrando que existem outras possibilidades, mas, majoritariamente, a gente vai ter ainda uma falta muito grande de vontade política. No início desse ano, houve um processo muito violento na perspectiva do recurso, né? A Casa da Mulher Brasileira, que é um projeto do governo federal, que existe em alguns estados do Brasil, o recurso em fevereiro, que foi dotado para esse ano de 2020, o governo federal dotou R$0. R$0. Então, como é que você faz enfrentamento à violência contra a mulher se você não tem orçamento? Você vai chegar no DEAN e não tem copo descartável para beber água, não tem garrafão de água. Os funcionários é que fazem vaquinha para poder comprar água. Isso não está certo. A DEAN daqui de Salvador tiveram oito policiais infectados.
de Covid. E aí, a negociação era, vamos fechar a delegacia. Não! Como vai fechar a delegacia de serviço essencial? Se as mulheres têm na delegacia, não estão denunciando, imagine 100. Aí é que elas vão morrer mesmo. Ao invés de se pensar no processo de higienização, sabe, de equipamentos de segurança, de trabalho, não, vamos fechar. Resolve o problema de uma forma drástica, sabe? Então, na verdade, eu acho que existe muito essa falta de interesse político mesmo. E não a gente não está falando de político partidário, mas de político de ter vontade de agir, sabe? Eu acho que falta isso, enfim, nos estados, né? Para que, de fato, haja uma política efetiva para o enfrentamento à violência contra a mulher. Sim, e só me corrigindo, eu falei 12 anos, mas são 14. Sou ruim de matemática. E aí, falando de eficácia de lei, né, eu acho que isso me lembra muito o processo de outras leis LGBTs, né? A gente teve a criminalização da LGBTfobia, que ela é baseada na lei do racismo, que a gente sabe que não funciona, né? Eu nunca vi ninguém ser preso por racismo, por exemplo. Como que uma pessoa LGBT, sabendo que... Acho que isso que você falou é muito genial, né? Porque a Lei Maria da Penha ela é muito bem estruturada. Mesmo assim, tem essas dificuldades, né, em relação de política pública. A gente sabe que a população LGBT e a população negra são sempre as últimas a serem pensadas pelos governos, né? Dá pra gente confiar nessas duas leis, do racismo e da LGBTfobia? Qual que é a real eficácia delas? É um processo isso, né? Muito bom quando você fala isso, que a gente não conhece pessoas que são presas por racismo no Brasil. É muito louco porque todo mundo sabe que o racismo é crime imprescritível e inafiançável. Todo mundo sabe disso. Racismo é crime. Todo mundo sabe disso. É uma coisa. É como a Lei Maria da Penha. Todo mundo sabe que existe uma lei que protege mulheres de violência. Mas a efetividade dessa lei, e é muito louco, porque a lei de racismo é de 89. A Lei CAO, que é 7716, ela é de um ano depois da Constituição Federal que a gente tem hoje. Então, ela é muito antiga. Ela é antiga, ou seja, como assim essa lei não tem funcionado? Por quê? Porque em 2002, 2003, surge a lei que altera a injúria, o crime de injúria, né? E cria a injúria racial. E aí, no Brasil, existem os meus racistas de estimação, né? O Estado colonial determinou que existem os racistas de estimação. Então, o que eu faço? Eu não vou punir ninguém por racismo. Todo mundo agora vai ser enquadrado como injúria racial. Então, é muito perverso isso, porque os tipos penais eles são muito parecidos. A diferença é que a lei de racismo é imprescritível e inafiançável. E a injúria racial é um crime de menor potencial, ou seja, a pessoa não fica presa, pode pagar fiança, né, paga multa ou prestação de serviço da comunidade. A gente não está querendo falar de uma perspectiva punitivista, sabe? Eu sou uma defensora do abolicionismo penal, mas eu acredito que o encarceramento em massa não é algo que funcione. O debate não é esse, o debate é o que encarcera no Brasil? A violação de direitos humanos ela não é tratada como algo que é fundamental e necessário. Não dá para a gente pensar na perspectiva e na política de abolicionismo penal sem a gente pensar em todo esse caminho que a gente precisa trilhar. Existe um processo de opressão aos direitos humanos que é muito violento. E o que encarcera no Brasil não é a Lei Maria da Penha, não é a lei de racismo, e não é a lei de criminalização da LGBTfobia. O que encarcera nesse país é a lei de drogas. O que encarcera nesse país são os crimes contra a propriedade privada. É isso que encarcera. O que encarcera é o racismo que é praticado do Estado contra os negros e negras, né? Então, na verdade, a gente tem um processo muito violento da não aplicabilidade da lei do racismo, né? O que é aplicado é a injúria racial. E aí, quando houve a criminalização da LGBTfobia, tem um ano, né? Fez um ano agora em junho. É muito recente, é uma lei muito nova, né? E eu lembro que quando aprovou, é muito louco porque, enfim, eu sou sapatão, né? Eu me casei, né? Como sapatão, então, assim, é uma conquista, né? Da gente enquanto LGBT, mas, ao mesmo tempo, todas as conquistas, a gente falava antes, né, de começar, é muito assustador porque todas as conquistas do movimento LGBT, da comunidade LGBT, elas têm se dado não da forma normal do processo legislativo. E quando a gente fala normal, enfim, eu odeio essa palavra normal, porque eu acho que essa palavra normal é tão ruim, ela é tão fora do contexto, mas quando a gente fala normal é porque o processo legislativo é o quê? Tramita nas casas, né, do Congresso Nacional, no Senado, da Câmara de Deputados Federais, o presidente veta ou faz alteração, ou aprova, ou enfim. Então, esse processo legislativo que acontece, que está previsto na Constituição Federal, ele deveria acontecer para todas as legislações. Isso aconteceu com a Lei Maria da Penha, isso aconteceu com a Lei de Racismo. O grande problema é que as nossas famílias nunca foram reconhecidas. E aí existe um processo de dívida histórica mesmo, né? A gente mora, né, a gente vive num país
e que esse país, né, não só o Brasil, mas, enfim, a América Latina inteira, né, majoritariamente, que foi colonizada, né, foi colonizada e ganhou também, né, enfim, não é brinde, né, cavalo de Troia, né, ganhou também a perspectiva dessa união Estado-Igreja, né. Então, esse processo de Estado-Igreja determina quem são as famílias. O que é família? Né? O que é o contexto de família? É homem e mulher, né? Homem cis, mulher cis, né? Que procria. Então, a ideia é família é para isso. Por isso que a gente vai ter, inclusive, durante muito tempo, a perspectiva de que mulheres casadas, mulheres cis casadas, não poderiam, né? O marido não poderia ser enquadrado como estupro, porque é a obrigação matrimonial que essa mulher transe com esse homem. Por quê? Porque a figura do casamento e da família é para a procriação. Então, a gente tem uma dificuldade de comprovar que as nossas famílias existem. Então, o Estado brasileiro se nega a fazer isso. E a gente só conquista esses direitos a partir do STF, o que é muito assustador, porque é positivo, porque a gente tem direitos, mas, ao mesmo tempo, é perigoso, porque isso abre precedente. O STF, hoje, é quem tem legislado no país para a comunidade LGBT. Então, ao mesmo tempo que é positivo porque a gente tem direito, por exemplo, eu sou casada hoje, graças à decisão do STF, enfim, a gente vai ter outras conquistas, né? Homens gays que podem doar sangue hoje, né? Enfim, todas essas conquistas que a gente vai tendo no caminho, união estável e casamento civil, todas essas conquistas a gente conquista a partir do STF, assim como a lei de criminalização da LGBTfobia. E essa lei é uma lei que é muito nova e, ao mesmo tempo, é uma lei que tem muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas. Porque é isso, é uma lei que não se popularizou, né? A gente conhece a lei, mas o espaço da delegacia nunca foi um espaço fácil para nós, LGBTs. Para mim, que sou preta, então, enfim, LGBT, preta, aí você vai carregando as outras vulnerabilidades, né? Mulher, gorda, de candomblé, enfim, todas as vulnerabilidades. O espaço da delegacia sempre foi muito violento para nós, LGBTs. Então, o espaço da delegacia não é algo que a gente acredita que vai acolher a gente. Então, quando uma mulher, por exemplo, sofre violência e vai na delegacia, ela é revitimizada. A primeira pergunta que o policial faz, qual é? O que você fez para ele lhe bater? É a primeira pergunta que o policial faz. Então, o grande medo da gente, né, quando houve a aprovação da lei, e é positivo que tenha a lei, a gente não está aqui dizendo que a gente é contra a lei, mas a grande dificuldade tem que haver sensibilização de profissionais. Não adianta, se com a Lei Maria da Penha existem delegacias especializadas para atender as mulheres, e essas mulheres seguem sendo revitimizadas e sofrendo violência institucional, imagine a comunidade LGBT. Como é que a comunidade LGBT vai ser tratada dentro desse espaço? Então, a gente precisa muito debater sobre isso. E aí, a gente tem várias lacunas sobre a aplicação da lei de criminalização da LGBTfobia. Primeiro, poucas pessoas conhecem. A gente não tem dados, hoje, a gente ainda não tem dados sobre a utilização da lei, né? Então, a gente não tem números, a gente não tem estatística sobre isso. Quantas pessoas LGBT deram queixa? A gente continua a ter, por exemplo, os números a partir de órgãos, né? Organismos, na verdade, não os órgãos, porque, enfim, os órgãos são públicos, mas organismos, né? Enfim, da sociedade civil, organizações da sociedade civil, que fazem essa busca, né? Então, por exemplo, eu, enquanto mulher lésbica, a gente vai ter dados sobre lesbocídio a partir de mulheres que decidiram pesquisar sobre isso. A gente não tem dados. A gente sabe que as pessoas trans, travestis, são assassinadas brutalmente, mas a gente não tem dados. A gente não tem dados do Estado. E, para além disso, a gente vai ter uma dificuldade, inclusive, da perspectiva da aplicação das leis, né? Quando é uma mulher trans, por exemplo, a gente não consegue enquadrar como transfeminicídio. Existe uma dificuldade muito grande, porque o entendimento é um homicídio qualificado pela perspectiva do ódio. Mas quando a gente não coloca que é um transfeminicídio, a gente está invisibilizando essa situação e a gente tira a possibilidade de haver dados. Então, o Estado brasileiro vai dizer, então, não existe nenhum caso de pessoa trans assassinada. Não existe caso de mulheres trans assassinadas. Não existe caso de mulheres lésbicas estupradas. Não existe caso, né? Enfim, esse processo é muito violento, porque é como se a gente continuasse a ser invisível. A gente tem uma legislação, a gente tem algumas políticas públicas, né, que existem, né, e alguns direitos que foram conquistados no caminho, mas é como se a gente seguisse invisível. Então, eu acho que a lei é muito necessária para que a gente exista. Eu gosto de dizer que o direito é o mesmo direito que oprime a gente, é o direito também que liberta. Porque, imagine, a gente, quanto população LGBT, a gente sabe que existe uma lei que protege a gente. Hoje, se a gente sofrer
qualquer tipo de ato de LGBTfobia. A gente sabe qual é a lei que a gente pode recorrer. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem muita dificuldade de acessar esse direito, né? Porque a aplicação dessa lei tem sido algo muito difícil, porque a gente vive num sistema que ele é colonial, patriarcal, LGBTfóbico e extremamente violento para os nossos corpos, né? Eu falo que... Não, mas ótimo. Eu queria fazer 3 comentários em cima dessa sua fala, né? Que me lembrou muito um exemplo. A minha noiva, no ano passado, a gente até noticiou na Ponte. Ela sofreu racismo no show do Emicida, lá no Teatro Municipal. Assim, ela jamais imaginou que isso poderia acontecer, né? Num espaço que só tinha pessoas negras praticamente naquele espaço. Mas a maior violência veio quando a gente tentou fazer o registro na delegacia. Aqui em São Paulo, para quem não sabe, a gente tem a DECRAD, que deveria ser especializada em casos raciais, só que simplesmente o escrivão virou para ela e falou: não dá pra gente enquadrar em racismo porque ele não te chamou de macaca. Ele literalmente usou essa expressão. Porque o que aconteceu com ela, né? Ela saiu do espaço onde estava tendo show e foi no banheiro, foi tentar tomar água. E o segurança ficou o tempo inteiro seguindo ela. E ela saiu no mesmo momento que uma mulher branca. Então, assim, nitidamente... E o cara ainda falou para ela, o policial, né? Eu sei que é racismo, mas eu não posso nem abrir o BO. Então, eu fico imaginando, né? E ela, enquanto uma mulher bissexual, imagina se fosse um caso de bifobia, por exemplo. Nunca na vida também que ela seria atendida. E aí isso me fez lembrar de 2 matérias que eu fiz recentemente, né? Na semana passada, a gente deu uma matéria do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que comprovou que a Polícia Militar, de fato, odeia a existência LGBT, assim como ama o presidente Jair Bolsonaro, né? E ontem também eu tive a tristeza de noticiar 4 transfeminicídios que aconteceram no Ceará, que 2 a gente sequer sabe o nome dessas vítimas, que aconteceram em 28 dias, né? Então, em menos de um mês, 4 mulheres trans e travestis foram assassinadas, e as especialistas da rede de observatórios de segurança falaram exatamente isso que você falou, né? Que se não tá lá, se não tá no boletim de ocorrência que é uma mulher trans, como que a gente consegue depois falar que tantas pessoas trans morreram? Aí a ANTRA, por exemplo, que é a única associação que pega esses dados, tem uma mega dificuldade, porque a mídia local do Ceará, em um dos casos, por exemplo, chegou a noticiar que era um homem. Então, a ANTRA jamais entraria no sistema da ANTRA de contabilização, né? E aí isso também é uma segunda violência, que aquela mulher morreu, ainda é tratada no gênero de nascimento por uma mídia. Então, são várias violações que a população LGBT acaba sofrendo. Nossa, é muito pesado isso, né? Na verdade, é um processo de uma nova violência depois da morte, né? Sempre tem uma perspectiva da imprensa, como a imprensa noticia, né? Sempre é um homem ou uma mulher, sempre coloca o nome do registro, não coloca, na verdade, né, o nome social. Isso é de um processo de violência muito grande. Isso porque, muitas vezes, também tem a perspectiva da família, né? A família não aceita, a família rejeita. Quando a família vai, né, encontrar... Vários casos são assim. Então, é um processo de ainda mais violência, e eu acho que existe um processo de ainda mais silenciamento dessa pauta, sabe? Porque eu acho que a gente fica fazendo esse malabarismo para poder ter acesso a esses dados, né? Eu acho que, no final das contas, e é isso, como é que a gente cobra do Estado brasileiro política pública? Como é que dá para cobrar do Estado brasileiro política pública? Não dá para cobrar, porque, infelizmente, a gente não tem dados, né, enfim, efetivos sobre isso. E é, na verdade, um processo do próprio Estado. O Estado se coloca nesse espaço para que não hajam dados, para que a gente, enfim, seja limitada a essa condição de, enfim, a gente vai ser a problemática, a questionadora o tempo todo, a louca, a que vê problema em tudo, a que vê discriminação em tudo. Então, é um processo que é de muita violência. São várias as violências, mas eu acho que a violência institucional é a mais perversa, né? Quando o Estado tem condição de dar conta, mas não quer dar conta, né? É como se essas pessoas seguissem sendo invisíveis e eu continuo fingindo que eu não vejo essas pessoas. Então, é algo que é muito violento, é algo que é muito perverso. Então, eu acho que, enfim, são vários debates. Esse caso de sua noiva, enfim, é um processo que é muito violento. E é isso que a gente fala, né? Quando a gente fala sobre violência, de violação de direitos humanos, o Estado brasileiro tem uma legislação, né? O Código Penal, por exemplo, ele é uma lei que é uma lei muito objetiva. Então, por exemplo, a gente na Tamo Juntas, a gente tem casos de mulheres que sofrem violência psicológica e que tentam suicídio. Quando a gente fala que essa mulher tentou suicídio em razão da violência de gênero, tem um tipo penal que fala que é incitação ao suicídio, que sim, poderia ser enquadrado. Mas a lei brasileira não quer permitir, né? Enfim, o Estado brasileiro e o Poder Judiciário não querem enquadrar esse crime como incitação ao suicídio. Por quê? Porque eles querem dizer que tem que ser objetivo. O homem tem que entregar a arma na mão dela, tem que entregar a faca na mão dela, tem que entregar o remédio na mão dela para ela se matar. Então,
Então, se não for assim, não foi, né? Ela não foi morta, né? Ela não provocou essa morte em razão dessa violência. Então, é algo que é muito perverso. Então, quando a gente sofre, por exemplo, lesbofobia, bifobia, transfobia, né, ou homofobia, esse processo é muito subjetivo. A gente sabe quando a gente passa por isso. Mas quando a gente narra para outras pessoas, tem várias pessoas que questionam. Mas será? Nossa, você também vê preconceito em tudo. É um processo de muita naturalização das opressões, sabe? Eu dei formação, inclusive, né, para policiais, e teve uma situação que foi muito louca, porque um policial extremamente retinto, a gente fala sobre racismo, né? Como a atuação, né? E as intervenções, elas, enfim, focam, né, nessa perspectiva do tipo que deve ser abordado. E aí ele fala, não, mas é normal. Esse homem negro fala, isso é normal. E ele fala, isso é normal, e ele diz, mas se eu for abordado pela polícia, por exemplo, eu vou entender, porque eu sei que majoritariamente são os negros que são criminosos. E aí é muito foda, sabe? É muito foda, porque existe uma naturalização desse processo e existe uma culpabilização dessas pessoas, né? E nós somos culpabilizadas. Quando a gente anda na rua, quando a gente anda com determinada roupa, quando a gente, enfim, se porta de determinada forma, quando a gente questiona determinadas coisas. Então, existe um processo que é muito violento. Então, acho que é isso, assim. As leis que falam sobre opressão e violação de direitos humanos, elas têm tanta dificuldade da aplicação, porque elas são subjetivas, os crimes são subjetivos. Então, como é que a gente vai narrar, por exemplo, que foi visível essa situação de racismo? Foi visível. Mas se não houver interesse de entender aquilo, e esse interesse é da delegacia, mas também é do Ministério Público, é do juiz, é uma cadeia, né, que vai seguindo e que vai gerando mais violências institucionais. Então, é a falta de interesse completo, sabe, nessa atuação efetiva. Então, são várias as questões que vão, enfim, né, parar a gente de, enfim, agir em alguns momentos, né? Isso começa lá atrás, né? Até hoje o IBGE não coloca a população LGBT, então a gente não faz ideia de quantas pessoas trans existem hoje no Brasil. Recentemente também, assim que eu entrei em transição de gênero, né, enquanto homem trans, eu recebi uma ligação de do gabinete de um dos vereadores aqui de São Paulo, falando que o gabinete dele estava tentando fazer um mapeamento de pessoas trans. Então era literalmente ligando de uma e uma pessoa trans para tentar colocar, né? Porque como que você cobra uma política pública se você não tem, tipo, pro Estado não existem pessoas trans em São Paulo. Então, se você não chegar e falar são esse número X, você não consegue cobrar. E é muito pesado, é muito difícil. E aí, você falando em pessoas suicidadas, eu lembrei muito do dossiê do lesbocídio, que saiu em 2018, em que as pesquisadoras foram muito massacradas nas redes sociais, né? Porque como assim você está falando de morte sendo que foi um suicídio? Mas é muito desse ponto de vista, né? Aquela mulher, ela chegou no ponto de cometer o suicídio por ser uma mulher lésbica e viver numa sociedade lesbofóbica. Sim. E é muito perverso, né? Porque há um processo de invisibilidade disso, né? A gente tem casos, por exemplo, teve um caso aqui em Salvador de uma mulher que ela deixou uma carta. Ela deixou uma carta dizendo que se matou em razão das inúmeras violências que ela sofreu do marido. Todo mundo sabe que ela sofria violência e simplesmente o caso foi arquivado como suicídio. Não como incitação ao suicídio, sabe? Então, assim, é muito louco porque existe um processo que é muito perverso. E é isso, assim, se não houver sensibilidade para entender aquela situação, não vai haver interesse naquilo. Então, é muito perverso. A gente não quer que o Estado... Enfim, seria lindo se o Estado defendesse as pautas das mulheres, defendesse a pauta LGBT, a pauta antirracista, mas, infelizmente, o Estado ele não consegue dar conta nem o que ele se propõe a fazer, sabe? Então, quando uma pessoa chega na delegacia, uma delegacia que é especializada em combate ao racismo, e tenta prestar uma ocorrência e não consegue, o Estado ele precisa ser culpabilizado disso. O Estado falhou. O Estado está falhando, sabe? Quando ele não consegue acolher alguém que é vítima, e não algoz. E, na verdade, a gente sempre é colocada como algoz. Então, esse processo é muito violento e faz com que a gente, inclusive, enfim, né, fique nesse processo. Eu não sei se vale a pena. Olha o desgaste que isso vai gerar. Eu vou para aquele lugar denunciar. E é muito louco, porque isso gera nas pessoas esse processo, né, da incerteza e da sensação de impunidade que eu não sei se vale a pena. Então, esse processo é muito violento, sabe? E eu acho que a gente precisa cada vez mais estimular as pessoas a seguirem denunciando. E eu acho que seguirem denunciando juntas. Não dá para a gente ir só na delegacia, não dá para a gente, enfim, né, não ir munida, né, de informações. Eu acho que esse poder, né, que a mídia tem, né, que essa mídia alternativa tem, e que também a gente tem feito, né, nas redes sociais, é de disseminar conhecimento, porque conhecimento é poder. Então, vão ter várias as situações em que a gente vai se ver
enfrentando uma outra situação em que a gente precisa dar conta disso, assim, sabe? É foda porque a gente precisa dar conta de um monte de coisa. Isso faz com que a gente adoeça também, né? Mas eu acho que a gente precisa muito... Não adianta a gente ter lei se a gente não faz essa incidência e cobra a efetividade dessas leis. Senão essas leis vão virar papel, sabe? E a gente está no momento de pandemia que a gente sabe que aumentou o número de violência doméstica, né? E pensando na população LGBT principalmente, queria muito que você até explicasse para quem está vendo, né, que violência doméstica não é só da pessoa que você se relaciona, né? Vem das pessoas que estão na sua casa. Então, a gente sabe que a população LGBT tem um problema seríssimo com não aceitação em casa, então acontecem violências dos pais, dos primos, dos irmãos, que seja, e tudo isso pode ser enquadrado em violência doméstica, né? Você já falou que as mulheres trans têm muita dificuldade de acessar, mas como que tá essa questão hoje? Uma mulher trans, uma mulher lésbica, uma mulher bissexual consegue acessar a Maria da Penha? Então, a Lei Maria da Penha, ela garante, dentro, né, da sua estrutura, ela permite que as mulheres lésbicas e bissexuais acessem, porque ela fala sobre orientação sexual. As mulheres trans, elas não estão previstas na lei, mas elas podem acessar em razão de jurisprudência, né? O que é jurisprudência? São as decisões, né, anteriores que já tiveram. Então, alguns juízes e juízas já decidiram favoráveis à aplicação de medida protetiva, por exemplo, e de condenação e de denúncia em caso de violência contra a mulher em favor de mulheres trans. Então, é importante a gente dizer isso, porque ainda não há, na lei, a perspectiva de identidade de gênero. E isso é muito ruim, não ter isso. É muito ruim, é muito frágil esse direito, sabe? Eu acho que quando está na lei já é difícil aplicar, imagine se está na lei. Mas a gente tem conseguido aplicar. Então, mulheres trans têm conseguido ter acesso, por exemplo, à medida protetiva, né? Tem tido possibilidade do registro, né, dessa ocorrência e seguir essa denúncia para que haja uma ação criminal contra esse agressor. Então, a gente tem conseguido efetividade nisso. Mulheres lésbicas e bissexuais conseguem acessar. É óbvio que existe sempre muitos julgamentos, né? Há uma descredibilidade muito grande, porque é isso, né? Eu gosto de dizer que a ideia do corpo feminino é sempre pensar nesse processo de controle, né? O Estado quer controlar. E ele quer controlar por várias razões. Ele impede que você aborte, mas quando você não quer ter filho, você quer ter filho, você também é julgada. Ele impede que você não se case ou se case, que você separe ou não separe, que você tenha filhos ou não tenha. Então, sempre há um processo de controle. É controle da roupa, né, enfim, da religião, de como lidar com as coisas, com as diferenças. Então, é um processo que é muito violento, né? Então, acho que esse processo do controle do corpo das mulheres também se dá quando a gente foge do dito, né, padrão, da heteronormatividade compulsória, né? Então, quando a gente não é uma mulher cis e hétero, quando a gente não é uma mulher bela, recatada e do lar, a gente fugiu desse padrão. Então, quando a gente foge desse padrão, a gente é um problema. Então, se a gente é um problema, eu preciso resolver esse problema, né? Então, o Estado tenta controlar esse problema, né? Então, historicamente, a gente vai ver todos os casos que afetam as mulheres lésbicas e bissexuais, né? Seja estupro corretivo, seja tentativa, né, da perspectiva curativa, né? Até pouco tempo a gente vivenciava isso, a gente segue vivenciando, mas, enfim, hoje, né, a gente tem essa garantia da retirada dessa perspectiva de doença, mas o Conselho de Psicologia, né, teve que abordar profissionais de psicologia dizendo, isso não existe, não vai curar porque não é doença. Então, ainda existe essa tentativa, né, dessa perspectiva curativa, e o corpo das mulheres ele é extremamente afetado, sem sombra de dúvidas, porque são os corpos que, enfim, sempre foram controlados. A gente vai ter um processo histórico no Brasil legislativo que vai dizer que as mulheres podem ser castigadas pelos maridos com pau ou pedra, podem ser mortas se forem pegas traindo. Então, esse corpo ele sempre foi tratado como objeto. Então, quando essa mulher decide simplesmente não seguir esse padrão, dito, né, padrão, então, se essa mulher foge dessa linha, ela está sendo dissidente. Então, se ela é dissidente, eu preciso fazer com que ela volte para a ordem, né? Então, até para garantir, mesmo tendo na lei, né, essa perspectiva, dessa previsão de que mulheres lésbicas e bissexuais podem acessar, existe uma dificuldade. Teve uma situação da Tamo Juntas que a gente foi acompanhar uma mulher lésbica, a gente tem alguns casos de mulheres lésbicas que denunciaram, que a gente acompanha, né, enfim, medida protetiva e a questão criminal, mas teve um caso que foi muito emblemático, porque eu fui, né, com a mulher que estava passando pela situação, e simplesmente a profissional da DEAN não conseguia aceitar que era uma mulher lésbica. Então, em vários momentos ela falava, não, eu me relaciono com ela. Mas se relaciona como? É amiga de trabalho? Ela é o que sua? Não é aqui nessa delegacia que você tem que registrar.
E aí chegou uma hora, sei lá, a gente passou uns 30 minutos tentando convencer essa mulher que a lei amparava as relações, né, de mulheres lésbicas. E aí é muito louco, porque teve uma hora que eu dei 2 gritos. Eu disse, elas transam! E aí a mulher parou, assim, ela ficou meio em choque. E ela fez assim, por que você não disse isso antes? Eu falei, nossa, eu vou começar chegando aqui dizendo isso. E aí ela parou e fez assim, não, é aqui mesmo. Eu falei, nossa, gente, que dificuldade. E é foda, porque é isso, sabe? Essa mulher lésbica que estava sofrendo violência estava com a advogada, eu fui como advogada com ela. Se ela tivesse só, talvez ela desistisse. Ela diz, ai, que saco, eu não vou ficar mais nesse inferno. Essa mulher me perguntando um monte de coisa, me revitimizando, né, praticando violência institucional contra mim, para que eu não acesse o meu direito. Então, esse é um processo que também é muito difícil. As mulheres lésbicas e bissexuais têm direito, mas, infelizmente, está previsto na lei, mas, infelizmente, ainda há uma dificuldade, porque existe a LGBTfobia, a lesbofobia, a bifobia do sistema, sabe? A violência institucional que acontece contra essas mulheres. Então, a aplicabilidade acontece, mas, infelizmente, ainda existe essa barreira, né? Que é essa barreira da LGBTfobia. E a gente está no mês da visibilidade lésbica, né? Eu, durante 12 anos, esse foi o meu mês, mas esse é o 1º agosto que eu estou vivenciando o mundo como homem trans. Então, eu queria também que você falasse um pouquinho, né? Qual que é essa importância da gente trazer, então, a luta das mulheres lésbicas e aí a pluralidade das mulheres lésbicas, né? Sempre lembrando que existem mulheres negras, mulheres trans que são lésbicas, mulheres indígenas, mulheres gordas, mulheres de todos os lugares do Brasil. Sim, acho que é de uma potência, né? Eu falava isso antes, né? A gente conversando exatamente sobre isso, assim, o quanto esse mês é potente, né? É o Agosto Lilás, porque a gente fala da Lei Maria da Penha, mas também é o Agosto da Visibilidade lésbica, e eu acho que essa é uma potência muito grande. Quando a gente fala dessa perspectiva da visibilidade das mulheres lésbicas, a gente precisa trazer isso, na verdade, todos os dias, né? Enfim, a gente tem um mês, mas a gente precisa trazer isso todos os dias, porque a gente continua sendo invisível, né? Enquanto mulheres lésbicas. A gente continua sendo invisível para o sistema de saúde, né, para o acesso à saúde, para o processo, né, das ISTs, há um entendimento e há um preconceito sobre essa perspectiva das mulheres lésbicas. Não, mulheres lésbicas não contraem ISTs, então não há um interesse do Estado em criar mecanismos, né, de proteção para essas mulheres. As mulheres lésbicas sempre improvisam esse processo da proteção, e é um processo que é muito violento, mas, para além disso, existe um processo também de muita violência nesse caminho, né? E como eu falava antes, né? Eu sou uma mulher lésbica que eu saí do armário há 2 anos atrás, né? Então, para mim, não foi fácil, nunca é fácil, né, sair do armário, mas para mim foi muito mais tranquilo sair do armário, porque eu já tinha uma profissão, eu já tinha um trampo, eu já tinha casa, né? Enfim, eu estava num outro processo. Eu fui na casa de minha mãe e falei com ela, eu fui na casa de meu pai e falei com ele, eu fui na casa, enfim, minha família e falei com eles, e voltei para minha casa. Mas várias meninas passam por um outro tipo de processo, né, de violência, violência física, de cárcere. A gente já teve casos de meninas que vivenciam cárcere, né, para que não assumam um relacionamento. Muitas meninas são obrigadas a ter um relacionamento com um homem. Enfim, a gente já teve casos de meninas que fugiram da casa dos pais porque foram obrigadas a casar com um homem. Né? A ideia dessa perspectiva curativa é como se a nossa sexualidade não pudesse ser, né, enfim, da forma que a gente entende que é, enfim, que é a nossa sexualidade. Então, há sempre uma tentativa de padronizar, né? De, enfim, colocar dentro desse eixo que é dito o normal. Então, acho que esse mês da visibilidade lésbica precisa trazer para nós muitas coisas. Eu gosto de dizer que nós, mulheres, né, as mulheres, elas não são todas iguais. Né? As mulheres negras também não são todas iguais. E isso também acontece com as mulheres lésbicas. Nós somos diversas. Eu sou uma mulher preta, gorda, né? Eu sou uma mulher que sou mãe, né? Algumas mulheres lésbicas não são mães. Eu sou, enfim, de candomblé, enfim, me relaciono com uma mulher que é branca, né? Enfim, então, existe um processo que é muito diferenciado, né? Então, acho que nós, mulheres lésbicas, nós somos muito diferentes. A gente vivencia, né, a perspectiva da nossa sexualidade de forma muito diversa. Então, a gente precisa muito fazer um debate sobre isso. Nós somos diversas e precisamos ter visibilidade nessa perspectiva diversa e também precisamos ter políticas públicas para que os nossos corpos não sejam ainda mais violentados, né? Violados. Então, acho que esse mês é muito importante para nós, para a gente debater toda essa diversidade. Não existe um padrão de mulher lésbica, né? Pelo contrário, a gente é fora do padrão. Então, porque a gente é fora do padrão, a gente segue sendo fora do padrão em tudo. Então, a gente vai ser do jeito que a gente quer. Então, acho que a gente, enfim, precisa cada vez mais debater isso, né?
Existe uma perspectiva sempre de eu aceito gays, mas contanto que não seja afeminado. Eu aceito sapatão, contanto que não seja caminhoneira. Sempre é um debate de botar a gente em uma caixa, né? Então, enfim, nossa, você nem parece trans. Existe um debate que é muito fodido nesse sentido, né? Podia xingar, eu nem sei, podia xingar, mas eu Pode, né? pode tudo. Que é muito perverso nesse sentido, sabe? Porque aceitam, dizem que aceitam, né? Quem a gente é, mas querem ditar como a gente pode ser para que a gente seja aceito. Então, não pode beijar em público. Para que esse negócio de ficar beijando na frente? A gente sabe que vocês estão juntos, então não precisa beijar. Então, há um processo que é de muita violência, né? Então, eu gosto de dizer que a nossa revolução é que a gente consiga se libertar, mas que a gente consiga também libertar todas as outras, todos os outros, né? Eu acho que esse é o exercício, que a gente possa ter visibilidade enquanto mulher lésbica, mas não só a visibilidade de as pessoas saberem que a gente existe, mas que a gente exista de fato em todos os espaços. Eu acho que um deles, primordialmente, é a saúde. Assim. A gente precisa muito falar sobre saúde, porque a gente é extremamente violentada. Assim. Ir para ginecologista é sempre um debate, sabe? Como ir para ginecologista, porque é sempre um processo. Né? Enfim, eu vivo hoje um relacionamento livre, então falar sobre relacionamento livre é um debate, porque a gente diz assim, então, como que ficam ISTs? Como é que a gente dialoga sobre ISTs? Né? Então, é um debate que é muito urgente e necessário que a gente faça. E o Estado brasileiro não tem interesse em fazer isso. E aí é foda, porque é exatamente porque a gente não existe. Os dados que não falam sobre nós fazem com que o Estado brasileiro se isente da responsabilidade de tratar sobre as nossas situações, as nossas questões e as nossas vulnerabilidades. Então, eu acho que o debate de visibilidade ele precisa ser para que as pessoas saibam que nós existimos, que nós somos diversas, nós somos plurais, mas que a gente precisa também existir, né, enfim, nas políticas públicas, no acesso à saúde, enfim, em toda essa perspectiva, enfim, né, do que a gente é. E esse apagamento vem também da sociedade, né? Que eu, pelo menos, escutei muito na minha trajetória, enquanto... Eu sempre, antes, né, de entender o homem trans, eu me dizia sapatão muito pelo ato político que a palavra sapatão tem, né? Realmente você pegar aquilo que era uma ofensa e transformar numa bandeira de luta. E tem muito aquilo de acharem que a vivência lésbica é aquela coisa confusa, vai passar, é uma fase, né? Em algum momento vai precisar de um homem, vai precisar de um pênis naquela relação. É muito violento. Sempre é uma fase, né? Eu digo que minha fase foi hétero. Minha fase foi hétero, passou, né? Enfim, não volta mais. Eu acho que é isso, assim. Quem foi que ditou que aquilo era normal, sabe? Quem disse que aquilo era o normal e que aquilo era a regra, sabe? Eu acho que, na verdade, a gente é tão diferente, a gente é tão diverso. Eu acho que essa é a riqueza, sabe? Imagine se fosse um monte de gente igual, tudo padrãozinho, tudo do mesmo jeito. Nossa, ia ser um nojo. Ia ser insuportável, a gente não ia ser diversa, a gente não ia ter essa perspectiva diversa que a gente tem de pensamentos, né? Enfim, de corpos, de vivências. Eu acho que essa é a potência, né? A diversidade é a potência. Então, eu acho que, enfim, eu acho que a potência é exatamente essa, da gente entender o quão diversa a gente é, mas, enfim, quanto a gente precisa também dialogar sobre essa perspectiva de direito, sabe? A gente precisa existir, sacou? E eu acho que quando a gente não existe, também é muito violento isso, sabe? Só me corrigindo de novo, né? Hoje eu tô só errando. Eu disse homens e pênis na mesma frase. Homens cis que tem pênis, né? Obviamente, porque mulheres lésbicas podem ter pênis também, porque tem mulheres trans que têm pênis, e tá tudo bem, tem homens de buceta, eu sou um exemplo disso também. Eu queria falar, pra gente já finalizando, tem 15 minutinhos, né, pra gente terminar o papo, falar sobre representatividade, né? Eu sempre tive muita dificuldade, eu acho que a minha transição também foi muito tardia, porque eu não tinha referências de homens trans, mas também, enquanto uma pessoa lésbica, uma sapatão, eu não tinha essa referência, né? Acho que ano passado, por exemplo, em 2018, na verdade, teve o filme Rafiki, que eu acho que ele é uma potência gigantesca, que tem ali duas mulheres negras se relacionando no Quênia, que é um país que não permite a vivência LGBT, mas também é meio que o Rafiki é isolado, né? Normalmente, em histórias que representam mulheres no cinema, é aquela coisa, ou uma das duas morre, ou é trocada por um cara, sempre tem também essa narrativa de dor, ou narrativa de que não vamos ser felizes se formos LGBTs. Como que foi isso na sua trajetória? Então, na verdade, eu acho que... Não sei, eu sou capricorniana, né? Eu acredito muito em signo. Eu sou capricorniana, então eu passei muito tempo da minha vida colocando para mim, enfim, determinadas regras, né? E é como se... Enfim, eu gosto de dizer que eu sempre tive tesão por mulheres, eu sempre tive muita admiração por mulheres, e não só na perspectiva sexual, sabe? É admiração no sentido, tipo assim, de, enfim, né? De admirar mulheres, de querer estar perto de mulheres, enfim, de querer estar rodeada de mulheres,
Porque, enfim, ser sapatão não é só se relacionar afetivamente, né? Mas é entender o quão é potente ver mulheres potentes, sabe? Se ver em outras mulheres, enfim. Essa perspectiva da representatividade. Então, acho que, para mim, foi um processo, assim. Eu gosto de dizer que depois dos meus 30, quando eu completei 30 anos, eu tenho 34 hoje, né? Quando eu completei 30 anos, eu acho que foi uma chave. Dizem que quando a gente completa 30 anos, muita coisa muda na vida da gente, né? Como se a gente tacasse o foda-se, sabe? Vrá, agora não tem mais jeito, vou seguir a vida. Mas eu acho que foi muito isso, assim. Foi um momento em que eu disse assim, ó, então, agora eu não quero mais ser o que as pessoas esperam que eu seja. E aí eu gosto de dizer que foi muito louco, porque é como se eu tivesse cumprido o que a sociedade que dita que a heteronormatividade compulsória é algo normal, sabe? Então, eu, enfim, me relacionei com um homem, eu tive uma filha, e aí depois disso eu disse assim, então, velho, não dá mais. Eu não consigo mais pensar nas minhas relações, né, pautadas a partir dessa relação. Eu acho que quando eu me assumo, é muito a partir disso também, assim, sabe? De toda uma trajetória que foi silenciada. Então, assim, eu acho que essa perspectiva da representatividade é muito foda, assim. Quando eu vejo, por exemplo, essas meninas mais novas se assumindo sapatão, assim, tão novinhas, eu digo assim, nossa, meu Deus, porque eu demorei tanto tempo, sabe? E eu acho que é esse processo, assim, eu acho que e não só na perspectiva de ser sapatão, sabe? Eu acho que de ser mulher preta, por exemplo, sabe? Eu fiz uma live essa semana com duas meninas pretas, tipo assim, super novinhas, entrando na faculdade, elas estão na faculdade de Direito, e com blacão. Eu falava, gente, eu passei anos da minha vida para aceitar meu cabelo, fiz duas transições, eu não conseguia seguir, porque eu não aceitava meu cabelo. Eu dizia, ai, gente, mas meu cabelo tá muito cheio, tá muito grande, tá muito assim, eu não quero desse jeito, eu alisava. Então, eu acho que esse processo da representatividade é muito potente, sabe? E a gente se vê é muito importante. A gente vê que tiveram outras antes de nós que abriram, né, essas portas, arrombaram essas correntes para que a gente conseguisse estar onde a gente está. Então, acho que essa é uma grande potência, sabe, da representatividade. E não é uma representatividade vazia, é uma representatividade de dizer assim, então, é possível chegar ali também. Eu acho que disseram para a gente durante muito tempo que a gente não era competente nem capaz de estar nos espaços. Então, quando a gente vê mulheres iguais a gente, ou enfim, parecidas com a gente, naquele espaço de poder, isso faz muita diferença. Eu acho que essa é a narrativa que a gente precisa construir para as nossas crianças. Enfim, eu gosto de dizer sempre que, para mim, eu tenho uma filha de 7 anos que não segue padrões, né? Os padrões ditos, né? Que a sociedade espera de menino ou menina, né? E ela sofre muito em vários processos, né? Na escola, é todo um processo. Então, mas ela foi criada para ser livre. Eu acho que esse é o exercício, né? Tanto que quando eu assumo, né, que sou sapatão e que estou me relacionando com a pessoa, ela é uma das primeiras pessoas. Eu tinha falado com minha mãe, enfim, né? E aí eu sento com ela para conversar. Ela tinha 5 anos. Eu falei, então, mamãe está gostando muito de uma menina e mamãe está namorando essa menina. E aí, enfim, falo quem é a pessoa e tal. E ela encara aquilo de uma forma muito natural, assim. Ela entende que aquilo é amor e acabou, e mamãe tá feliz com isso. E aí ela chega na escola e ela fala, mamãe está muito apaixonada por uma menina, está namorando uma menina. Mamãe está muito feliz com essa menina. E ela fala isso para minha mãe, para meu pai, para o pai dela. E é um negócio que é muito louco. Eu acho que a gente precisa cada vez mais fazer isso com as crianças, sabe? Dialogar com as crianças sobre diversidade. Porque eu acho que quando a gente dialoga com as crianças, elas aprendem. Eu gosto muito de uma frase de Nelson Mandela, né? Ninguém nasce odiando. As pessoas são ensinadas a odiar, as pessoas são ensinadas a serem fascistas, as pessoas são ensinadas a serem transfóbicas, LGBTfóbicas. Então, a gente precisa todos os dias entender que a educação é o espaço mais revolucionário que existe. Por que eles não querem que a gente fale sobre gênero nas escolas? Porque eles sabem que a escola é o espaço mais revolucionário que a gente pode agir. E se a gente conseguir agir ali, ninguém segura mais a gente, sacou? Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais pensar nessa potência e falar sobre representatividade e falar sobre esse processo potente de dizer que vieram muitas outras antes de nós. Na minha época, eu não ouvia falar, por exemplo, sobre Dandara, eu não ouvia falar sobre Aquatune, eu não ouvia falar, enfim, né, sobre Teresa de Benguela, enfim, eu passei a conhecer a partir da minha militância no movimento, sabe? Então, acho que a gente precisa muito dizer para as nossas crianças que existiram várias outras antes de nós, que fizeram revolução, que fizeram a diferença, para que a gente acredite que a gente também pode ser heroína, sabe? Acho que esse é o exercício. Sim, e tem muito esse tabu mesmo, né? Que a gente não pode falar com criança sobre gênero, sobre LGBT, sobre nada disso. Eu lembro que quando eu contei pra minha irmã que eu era lésbica,
acho que ela estava com 7 anos, mais ou menos, agora ela tá com 15. E assim, né, minha mãe, na época, falou que eu não deveria contar porque eu ia influenciar ela. Eu lembro que quando eu contei, assim, a reação dela foi muito incrível. Ela falou assim, eu preciso só pensar um pouquinho, porque, né, uma pessoa de 7 anos te falando isso, imagina, né, porque foi muita informação pra minha cabeça. Aí hoje, 8 anos depois, quando eu contei pra ela que eu era um cara trans, ela, assim, ela é a única pessoa que nunca errou, nunca errou. Ela sabe que tem que me chamar de Caê, que tem que me chamar no masculino. E assim, com certeza eu consigo ver que isso fez ela crescer, entrar na adolescência mais saudável, sabe? Porque e hoje, há pouco tempo, ela se identificou uma pessoa bissexual, mas isso nada tem a ver com a minha trajetória. Muito provavelmente já aconteceria na vida dela. Só que por ela ter esse exemplo foi mais fácil para ela, sabe? Foi mais leve. Eu acho que a gente aprende a se odiar, né? A gente aprende que o certo é você ser hétero, cis, branco, magro e seguir todos aqueles padrõezinhos. Se você foge disso, você já aprende que você tem que se odiar e você tem que lutar contra aquilo. Eu acho que isso é muito potente, assim, quando a gente permite que as crianças entendam que as diferenças não são ruins, sabe? A diversidade não é ruim. Então, acho que isso é de uma potência muito grande, sacou? Eu acho que, infelizmente, a escola ainda tem sido um espaço de muita opressão, né? Por conta desse processo todo. Mas eu acho que, enfim, ali é o espaço que a gente precisa fazer de laboratório mesmo, para a gente dialogar com essas crianças e a gente construir uma outra sociedade, sabe? Não adianta a gente estar construindo tanta legislação punitivista em que a gente, enfim, pense nessa perspectiva, que eu acho que a gente precisa muito pensar, que a gente precisa, sim, combater as violações de direitos humanos. Mas se a gente não faz um trabalho real, na perspectiva educacional, a gente não muda nada, a gente não transforma nada, a gente vai continuar a criar pessoas que vão seguir reproduzindo esses padrões, esses estereótipos. Então, a gente precisa muito dialogar sobre isso, sabe, com as crianças. E eu acho que essa é a grande revolução. Enfim, eu acho que essa nova geração vem bombando, assim, vem numa outra perspectiva, com outro olhar. Nossa, eu vejo essas meninas novinha falando, eu sou bissexual, eu falo, gente, meu Deus, que coisa maravilhosa, que coisa linda, empoderada. E eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a gente precisa muito fortalecer para que elas sigam desse jeito. É óbvio que, enfim, não é fácil, a gente sabe todas as violações que a gente passa, mas ela consegue entender o quão ela é acolhida. E o quão ela é acolhida justamente porque tem diálogo, sabe? Não dá mais para a gente viver naquelas famílias em que ninguém fala, todo mundo sabe, mas ninguém fala. É um segredo. É o marido que trai a mulher, que bate na mulher, mas todo mundo finge que ninguém tá vendo. Enfim, é o menino que é gay, mas ninguém quer falar sobre isso. Finge, né, que ninguém tá vendo, a menina é lésbica, mas ninguém tá vendo. Não dá mais para fazer isso. Pelo contrário, a gente precisa se reinventar nesse sentido. As famílias precisam dialogar. Eu acho que o diálogo enriquece. A gente consegue dialogar e trazer para as pessoas o nosso olhar, a nossa perspectiva. Eu acho que essa é a grande potência, sabe? Essa é a grande... No domingo agora a gente contou a história da família da Maria Joaquina, né? Que é uma criança trans, que assim, ela tem 12 anos, mas já é uma potência, é patinadora. Eu conheci a Maria no ano passado, quando ela foi proibida de competir no Campeonato Brasileiro por ser uma criança trans, né? E aí deixaram ela participar no fim das contas, mas assim, eles fizeram questão, a Confederação Brasileira de Patins, de mostrar para aquela criança que ela era diferente. Então, ela não teve o uniforme que as outras meninas tiveram, não participou da foto, não pôde vivenciar aquele momento de campeonato, né? Mas também é muito sobre isso, que crianças trans existem e tá tudo bem. E ela é filha de pais adotivos, né? Que demoraram para entender a transição de gênero dela, mas a partir do momento que esses pais falam, beleza, você quer ser Maria, você é Maria, a gente vai tá aqui para te dar suporte. Ela mesma, imagina, ela com 12 anos falou para mim, eu só sou quem eu sou hoje, eu só posso dizer que eu sou Maria, porque eu tenho pais que me apoiaram e tenho meus irmãos. Não. E nossa, eu com quase 30 anos fui me entender trans, né? Então ouvir uma pessoa de 12 falando isso foi tipo, meu Deus, óbvio que ela vai ter dificuldade, ela vai sofrer transfobia, infelizmente, mas vai ser, pelo menos a infância dela ali no lar, ela vai ter esse afeto, né? Vai ter esse acolhimento. Eu acho que esse acolhimento é fundamental, né? É saber que você pode voltar para casa e que a sua casa é um lugar seguro, né? Acho que nesse período de pandemia a gente tem visto muito isso, assim. Várias pessoas da comunidade LGBT que estão vivenciando outras violências diversas, né? Então, acho que a gente precisa muito entender o quanto a família é fundamental nesse processo, sabe? O quanto é um marcador, assim, sabe? Esse acolhimento, ele é fundamental, porque fortalece que, por mais que seja difícil lá fora, a gente sabe que aqui dentro a gente tem esse processo de acolhimento diferenciado, sabe? Eu acho que essa é a potência. Laina, muito obrigado. Se quiser fazer uma consideração final, por favor. Você tem 5 minutinhos ainda aí para te ouvir, que queria que fosse mais 1 hora de live, que daria super pra gente falar mais.
Ai, adorei muito, adorei muito. Eu acho que foi muito bacana poder, enfim, dialogar sobre 2 temas que, enfim, né, são muito importantes para mim. Eu acho que esse mês de agosto é um mês muito diverso, né? Aqui na Bahia tem também o Agosto Negro, né? O Agosto da Igualdade, que a gente dialoga sobre a Revolta dos Búzios, que é a nossa conjuração baiana. Então, a gente tem um mês, né, da visibilidade lésbica, o Lilás, o da igualdade. A gente acaba dialogando sobre muitas pautas. E eu acho que a gente precisa cada vez mais entender que as pautas elas estão muito interrelacionadas, né? E pensar nessa perspectiva interseccional é fundamental, porque se a gente não pensa na perspectiva interseccional, a gente não vai pensar no enfrentamento e na solução também de forma interseccional. A gente precisa pensar como a opressão e a lesbofobia afetam mulheres de forma diversa. Mulheres negras sofrem de forma diferente, mulheres translésbicas vão sofrer de uma forma totalmente diferente. Então, a gente precisa cada vez mais dialogar sobre essa perspectiva dessa diversidade. Eu acho que o que a gente precisa fazer todos os dias é levar para as mulheres, para as pessoas, que elas têm direitos, né? Eu acho que conhecer a lei, eu gosto de trazer muito o exemplo do Código de Defesa do Consumidor, né? Porque é muito louco. O Código de Defesa do Consumidor, ninguém sabia que existia, e aí quando a gente comprava alguma coisa ruim, né? Chega, sei lá, comprou uma coisa de comer ruim, e aí joga fora, né? Ficava ruim, jogava fora. Hoje, quando a gente compra um negócio, o negócio tá ruim, o que a gente faz? Liga para o advogado, amigo, né? Liga para o advogado, amigo, então tem uma causa aí, causa ganha. Veio um negócio ruim. Eu acho que é isso, assim, sabe? Falando de uma forma muito diversa, né? Mas eu acho que é isso, assim. Quando a gente tem conhecimento, a gente tem poder. Então, quando a gente sabe que aquilo é o nosso direito, a gente consegue cobrar que esse direito seja efetivado. E eu acho que, para além disso, a gente precisa muito, todos os dias, entender que a luta precisa ser coletiva. Não dá para as mulheres estarem afastadas da luta LGBT, não dá para as mulheres e LGBTs estarem afastadas da luta de negras e negros. Não dá. A nossa luta ela é coletiva, porque a opressão ela também é coletiva. Então, eu acho que a gente precisa lutar de forma coletiva, entendendo a especificidade de cada movimento e de cada pessoa que está ali, né, enfim, sofrendo com essa opressão de direitos humanos. Mas a nossa luta ela precisa ser coletiva, porque quando o Estado vem e procura um alvo, se eu estou lutando só, eu sou um alvo fácil. Se eu luto de forma coletiva, ele vai ter que fazer uma resistência muito grande para conseguir derrubar a gente. Então, eu acho que essa é a potência, sabe? Então, que a gente tenha mais agostos de visibilidade lésbica, agosto do lilás, agosto da igualdade, e que a gente siga fazendo resistência todos os dias. Porque ser mulher, negra, lésbica, de candomblé, mãe, gorda, é fazer resistência da hora que acorda até a hora que a gente dorme. Então, sair na rua é um ato de resistência, né? Viver é um ato de resistência, fazer um stories é um ato de resistência, fazer uma postagem é um ato de resistência. Enfim, a gente segue fazendo resistência, porque se tem uma coisa que a gente não tem é medo. Né? Se a gente tivesse medo, a gente seguia no armário, mas os armários não cabem mais a gente, as caixas não cabem mais a gente, os padrões não vão mais nos determinar. Então, que a gente siga rompendo tudo, né? Tem uma amiga que fala, né? Rasurando tudo. É isso, a gente não está querendo seguir a ordem, pelo contrário, a gente quer desconstruir, porque a ordem é algo que é extremamente violento e limita a gente não quer ter limite, eu acho que esse é o rolê. Enfim, que a gente saiba que a gente tem direitos, que a gente tem poder, que a gente não está só. Eu acho que essa é a grande potência, sabe? Que a luta é coletiva e que, de fato, a gente está junta, está junto e está junto. E ainda bem que esses armários não nos cabem mais, né? Então, vou agradecer a todo mundo que acompanhou a gente pela live, quem acompanhou a gente pelo podcast. Agradeço muito a sua presença, estou muito feliz de dar essa primeira livezinha. Vai ter mais lives sobre o mês da visibilidade lésbica, né? A sapatão que habitou em mim vai ainda trazer esses diálogos e conversas. E muito obrigado para quem acompanhou.